Assembleia Geral, muito boa tarde. Os preços dos combustíveis voltaram a subir. Os portugueses nunca pagaram tanto por um litro de gasolina e de gasóleo. As gasolineiras subiram os preços esta madrugada. Com a atualização, o gasóleo superou o máximo histórico de €1,428 por litro de julho de 2008 e o preço da gasolina passou a custar quase €1,60 por litro. Também um valor recorde. No caso da Galp, líder de mercado, o preço de referência do gasóleo aumentou em 3 cêntimos para €1,434. Já a gasolina ficou 2 cêntimos mais cara e está agora a custar €1,584 por litro. As outras gasolineiras procederam a aumentos similares. No caso da Cepsa, o litro de gasóleo aumentou 3 cêntimos para €1,437 e a gasolina 2 cêntimos para €1,582. Já nos postos da BP, os preços dos combustíveis subiram 2 cêntimos, tanto do gasóleo como da gasolina. Um litro de gasolina custa agora €1,584 e um litro de gasóleo €1,424. Na Repsol, o litro de gasolina também aumentou 2 cêntimos para €1,584, enquanto do gasóleo subiu para 1,5 cêntimo para €1,424. E o Governo está a ultimar um pacote de medidas para combater a escalada dos preços dos combustíveis. O objetivo é atenuar os efeitos negativos dos aumentos junto das transportadoras e dos consumidores. Os preços dos combustíveis têm mudado quase a cada semana. Desde o início do ano, o preço do gasóleo já subiu mais de 12 cêntimos e a gasolina 8. Esta segunda-feira não começa de maneira diferente. Os preços dos combustíveis voltam a subir. A crise política que se vive nos países produtores de petróleo tem encarecido o ouro negro, mas o último relatório da Comissão Europeia mostra que Portugal tem dos combustíveis mais caros da Europa antes e depois dos impostos. E enquanto os preços sobem, os consumidores vão pagando uma fatura cada vez mais pesada e a oposição pede atuação e regulamentação por parte do Governo. A expectativa está agora na resposta do Executivo, que até ao fim da semana deve apresentar um pacote de medidas de emergência para minimizar os efeitos dos preços históricos dos combustíveis. O Governo vai avançar com a regulamentação da lei de bases do setor petrolífero para conseguir regular melhor o preço dos combustíveis à saída das refinarias. Abel Mateus, ex-presidente da Autoridade para a Concorrência, tem alertado para um certo alinhamento de preço entre as gasolineiras e criticado o facto de os operadores estarem dependentes das duas únicas refinarias do país e que são controladas pela Galp. Apesar de tudo, neste campo as reformas devem ser sobretudo de caráter estrutural, apressando o Governo um caminho já percorrido, o de reduzir a dependência energética do país. Esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos o aumento dos preços dos combustíveis. Já sabe, pode participar no programa através do número 213236898 ou, se preferir, envie o seu comentário escrito para assembleiageral@económico.pt. Pode ainda deixar a sua opinião na página do Assembleia Geral no Facebook. E como habitualmente às segundas-feiras no Assembleia Geral, contamos com a presença de Jorge Santiago, a quem agradeço mais uma vez a participação no Assembleia Geral. Jorge, como podemos ouvir na reportagem de há pouco, o Governo está a ultimar um plano de combate ao preço dos combustíveis. É este plano que poderá resolver o problema das transportadoras que tanto têm contestado esta subida do preço dos combustíveis? Boa tarde. Neste momento não se sabe ainda muito bem o que é que vai constituir esse plano. A única medida que se tem ouvido falar é fundamentalmente em deduções fiscais em termos do IRC do próximo ano. O problema é que estamos aqui com dois tipos de situações. De um lado, temos uma subida internacional dos preços, quer do petróleo, quer do gás natural também. Do gás natural, mas também dos próprios produtos refinados, que em muitos aspectos não têm sido coerentes, digamos. Aqui há um ano e tal, quando tivemos o petróleo a qualquer coisa como o Brent, digamos, o barril a qualquer coisa como $150, não chegou bem, mas quase. Apesar de tudo, tínhamos um preço dos refinados mais baixo do que temos agora. Neste momento, com o preço do petróleo que andará à volta dos €117 o barril,
estamos com um preço de refinados muito mais alto. E é preciso perceber que, por outro lado, nós temos, em média, redondos, temos cerca de 50% do preço de venda do gasóleo é custo, outros 50%, número redondos, são impostos. Portanto, nós neste momento temos, a nível de impostos, um valor enorme. É elevado, relativamente aos outros países da União Europeia. E é isso, o ISP português é muito mais elevado. É muito mais elevado. E é isso que justifica em grande parte, não só, mas em grande parte, o aumento, termos o gasóleo e a gasolina mais caros em Portugal do que lá fora. Agora, para que é que isto serve, o gasóleo? Vamos lá ver, em termos dos consumos de energia do país, nós essencialmente temos 3 grandes áreas. Temos os consumos industriais, temos os consumos domésticos, temos os consumos, digamos, dos transportes, em que neste momento estaremos qualquer coisa como 40% do consumo global de energia. Temos 40% é a energia para, são os gasóleos e as gasolinas para transportes, 40% digamos, do consumo, os outros 60% são fundamentalmente, vêm quer do gás natural, quer de petróleo refinado e que vão dar fundamentalmente a produção de energia elétrica, quer para a indústria, quer para os consumos privados, que estamos a falar de números redondos de 20% para a indústria, 40% para os consumos privados. Ou seja, temos aqui 40% que basicamente que são os transportes, que não temos outra solução se não usar gasóleo e gasolina. E, portanto, aí Portanto, as transportadoras não têm grandes alternativas. Não há alternativas. As próprias empresas portuguesas também não. Não há alternativas. E, portanto, não havendo alternativas, temos que juntar a isto que, neste momento, um dos grandes fatores de financiamento do próprio Estado tem a ver com os impostos que está a cobrar neste tipo de situações. Portanto, não há grandes hipóteses de podermos reduzir grande margem a situação. Portanto, se reduzirmos de um lado, vamos ter que aumentar do outro. Já ouvi falar em situações de possível redução do preço dos combustíveis para os transportadores, mas com o aumento também relativo dos preços para os individuais, para os consumidores individuais. Ou seja, nós estamos neste momento numa situação em que tudo se soma. Nós somos toda a energia que nós, a esmagadora maioria da energia, temos cerca de 15% a 17% da energia que nós produzimos cá em Portugal, energia eólica e hidráulica. Essencialmente, a partir daí, é tudo importado. Nós importamos o dinheiro, porque fundamentalmente o grande problema do déficit é que nós importamos dinheiro, nós não temos suficiente poupança para manter os níveis de endividamento que necessitamos, para pagar o que devemos. Nós importamos essencialmente tudo o que comemos, ou grande parte do que comemos, praticamente temos um setor leiteiro onde somos autossuficientes, e aí também tem havido uns aumentos. Portanto, neste momento, o ponto passa simplesmente porque nós temos que reduzir consumos. E os transportadores não têm capacidade de reduzir consumo. Amanhã termina o prazo dado pelas transportadoras para a apresentação de um plano para resolver esta questão da alta do preço dos combustíveis. As transportadoras são as mais penalizadas. Será que este plano dá resposta às necessidades das transportadoras? Comigo não se conhece o plano. Caso contrário, teremos novas paralisações, como aquelas que marcaram o ano de 2008, o verão. Eu não vejo como, mas provavelmente haverá soluções. Tipicamente, as soluções têm sido um bocado adiar os problemas. Até porque o Governo não poderá aumentar a despesa, portanto, terá de... Não pode aumentar a despesa. Portanto, uma das situações que se fala, como esta que eu disse, que é aumentar as deduções fiscais, isto praticamente vai ter incidência em 2012. Portanto, são deduções fiscais sobre o ano fiscal de 2011, portanto, que vão se refletir em 2012. Portanto, pode ser uma solução que é empurrar para diante toda essa situação. Não se reflete este ano, vai-se refletir para o ano, logo se verá o que é que vai acontecer. Não se vê muitas outras situações porque os consumos são o que são, não tem havido grande possibilidade de transferir, porque em muitos outros sítios o que acontece é que quando os fatores de produção aumentam, transfere-se pelo menos uma parte desse aumento de custo para o consumidor. Isso não tem sido possível, portanto não se vê muito bem como é que a situação se vai resolver. E, portanto, a partir daí, ou o preço do barril desce, mas não é só o preço do barril, como disse há bocadinho, que tem que descer. O fundamental é que deixam os preços dos refinados. É lógico que em Portugal ninguém pode afirmar com
correção com firmeza que há também alguma situação de acordo entre os vários operadores, mas que é muito estranho e acho, muitas pessoas têm apontado isso, que os preços são praticamente iguais. Vamos a qualquer outro país da Europa e basicamente nós temos variações relativamente grandes. As disparidades são maiores. Dos valores. Aliás, Abel Não Mateus, temos. que é ex-presidente da concorrência, Tem afirmado admitiu um isso. alinhamento do preço das gasolinárias. Será que a atual a autoridade da concorrência, com o atual presidente Manuel Sebastião, tem feito corretamente este trabalho de averiguação com certificação? O Dr. Manuel Sebastião tem-se desdobrado em explicações mostrando que basicamente... Mas há quem diga que é óbvio pequeno. que existirá algum alinhamento entre as gasolinárias. Falava mesmo dos preços que são praticamente iguais em todas Claro, as é gasolinárias. analisar a situação. Agora, porque é que isso se passa? Se calhar não é tão fácil de perceber, mas é para isso que deve servir. Para mim, esse é um dos grandes problemas do nosso país, é precisamente termos autoridades reguladoras e autoridades de supervisão que pouco funcionam. A autoridade da concorrência tem falhado aqui. Pelo menos os resultados não se têm visto, não é? Portanto, não se vê grandes resultados da situação. A situação mantém-se tal e qual. Continuo a dizer, não percebo muito bem porque é que, quando tínhamos o petróleo a praticamente $150 o barril, tínhamos o gasóleo e a gasolina a valores da ordem de 1,2, 1,1 euro o litro. Porque e neste momento atingiram novos máximos os e neste preços momento da atingiram- gasolina e do mas- gasóleo esta noite, esta madrugada. Mas o Brent não atingiu Está esse longe máximo. dos valores de $150 registados há uns anos. É lógico, e também, por outro lado, também não se fala de dólares, nós pagamos em euros. O euro está muito valorizado em relação ao dólar. Portanto, nem sequer podemos dizer, não, o dólar valorizou em relação ao euro, portanto, tivemos aí uma redução. Nem isso. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar como deve ser. Para mim, é realmente simples. Nós estamos... O nosso Estado, que somos nós todos, está demasiadamente envolvido no dia-a-dia para ter o suficiente recuo para poder supervisionar e tomar as medidas corretas que precisa. O nosso Estado está demasiadamente fraco para poder atuar em função e contra as grandes empresas, independentemente de tudo o resto, os grandes importadores de energia em Portugal, a EDP e a Galp, por outro lado, que importam quer energia elétrica, quer petróleo, na realidade, e gás, são empresas privadas, na sua gênese, mas são empresas com um peso enorme Na economia portuguesa. na economia, junto do próprio Estado e do próprio Governo. Portanto, até que ponto é que as Que é nossas possível entidades... tomar medidas mais radicais é complicado Conseguem tomar para o medidas José Sócrates e para a sua equipa. Não só para o José Sócrates, mas como, por um lado, mas as próprias entidades que são entidades reguladoras que deviam tomar essas medidas, como é que conseguem tomar? Não se vê Não como...